Vamos a mais um tutorial do Sonar 1 e 2, hoje com a parte, né, a 13ª parte desse curso que eu estou dando. E vamos falar hoje sobre o plugin que é o equalizador, né, 64LP, que é nativo do próprio Sonar, ele vem junto com o Sonar. Bom, senhores, antes de falar sobre equalizador, eu quero tecer alguns comentários sobre equalização, porque, como eu disse, a minha função aqui é ajudar vocês. A primeira coisa, como eu já disse, é o seguinte, que para se equalizar temos que entender o seguinte, que o ouvido humano, ele compreende-se, né, a audição do ouvido humano de uma faixa de 20 Hz a 20 kHz. E o nosso ouvido, ele tem uma tendência a valorizar os médios, que é, na verdade, a parte da inteligibilidade da voz, né? Então, essa parte da voz é que a gente ouve melhor, em detrimento, né? Já os graves e o agudo, a gente escuta menos. Sendo que isso é o seguinte, você começa, né? Isso aí devido até a curva de Fred-Musso explica bem isso. Você começa a ouvir os graves a partir de um volume alto, que aí sim o ouvido começa a igualar os graves e agudos, ele começa a igualar em altos volumes, né? E a tendência do ser humano, uma coisa que preste atenção hoje em dia nas mixagens, se você for ver, e uma das razões das mixagens é o uso do EQ, que é o principal, né? É o primeiro. É o EQ compressores. Assim pode dizer que são os grandes. Depois vem os outros, os efeitos e outras coisas que vêm como auxiliares. Mas o uso do EQ, a gente pensa assim, não há problema no uso do EQ, a gente vamos usar e não pega nada. Mas um dos problemas maiores numa mixagem, que a pessoa vê a mixagem abafada, ela está ruim, dá justamente pela às vezes a equalização, porque na equalização tem que se pensar uma coisa, mais é mais mesmo, mais menos é mais. Porque uma coisa que já foi provada cientificamente é o seguinte, que os graves, ele causa, essa faixa de frequência causa no corpo humano uma sensação de bem-estar, né? Provado cientificamente que o grave ele libera uma substância chamada endorfina. Essa substância que é responsável pelo prazer no nosso corpo. Por isso que a música a gente gosta de ouvir o grave. Mas uma coisa que essa dica é importante, que eu vou falar agora, devemos lembrar uma coisa, para que quando se equalizar, né, a primeira coisa, que depois eu vou falar outras, mas a primeira coisa que tem que se lembrar ao equalizar é o seguinte, que o grave ele tem dois momentos. De 60 Hz para baixo, você, na verdade, você não ouve o grave, você sente, é sentido. É tanto que ela é usado muito na música dance, né? Pum, tum, tum. Você pode ver que você fica aquele sentimento, ou batidão, você sente. A partir de 60 para cima, sim, que você passa a ouvir. Como você escutou na música, no pop, né? No jazz, você ouve. Em razão disso, não esqueça que os subgraves eles são muito difíceis de se reproduzir, porque eles são pesados, eles exigem, né, uma grande movimentação de ar, exige muito do alto-falante. Por isso que os alto-falantes, geralmente, para você ter um som perfeito, eles precisam pelo menos de um woofer de grande, tem que ter 12, 15, 18. Né? Quanto maior, mais perto dos 20 Hz ele vai chegar. Outra coisa que você deve lembrar, então, ao mexer com os graves, que eu já falei e vou voltar a falar, que ele precisa de muito volume para ser percebido. Geralmente na casa, vamos dizer, de 80 decibéis a mais. Depende do ouvido da pessoa. Som ondas, vocês têm que lembrar que ele é um tipo de som, que as ondas desse tipo, dessa faixa de frequência, ela se espalha por todo o ambiente. Né? Ela tá, tanto pelo lado da caixa, até por trás, quando você encosta, ela vai para trás da caixa. E elas são muito difíceis de ser absorvidas, e são facilmente refletidas. É tanto que quando você chega num clube de longe, tu escuta tanto o som direto como as reflexões, fica aquilo bum, 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 bum. São as reflexões. Bom, senhores, vamos continuar, não vamos entrar muito nesse detalhe, e vamos entrar no detalhe hoje realmente da aula, que é sobre o nosso equalizador, e conforme a gente for levando, a gente vai
falando as dicas, nós vamos dando dicas. Então vamos lá. Primeira coisa, para que serve um EQ? Essa é a pergunta, já que nós estamos falando de EQ, nós temos que, eu sou obrigado a falar. O EQ ele tem a finalidade de resolver problemas. Tais como o quê? Ele pode ajustar a estrutura, né, de uma faixa específica, né, que não esteja soando bem, você vai, mexe ali. Serve para reduzir os ruídos produzidos pela gravação. Às vezes na gravação vem um ruído, você também resolve isso através do EQ. Ele serve também para o quê? Para resolver os problemas de mascaramentos. Né? Que esse mascaramento sempre, praticamente, né? Lógico, né? Não é exceção, mas praticamente eles ocorrem sempre aonde? Entre 100 Hz e 4 kHz. Essa é a faixa né? Aquela faixa daquela avenida, né? Igual em São Paulo tem aquela avenida lá que é cheia de carro, é congestionada. Serve para limitar a banda. Você quer limitar as bandas de subgrave? Serve também. Serve para alterar os harmônicos, né? Você tem um timbre na guitarra, você quer melhorar o timbre, então você vai fazer o quê? Você vai alterar esse harmônico, que nós vamos depois falar disso, que essa é uma das razões também que se torna perigoso nas equalizações. Que eu acho é a equalização criativa. Ela pode ser porque ela causa o cancelamento de fase. Às vezes é outro problema também, que a mix fica abafada, essas criações criativas, sem um conhecimento, que se resolve isso através de PAN, né? Através de panorama, você, quando faz esse erro, você corrige lá, mas isso aí é outro assunto, mas causa cancelamento de fase, tanto total ou parcial, que eu vou mostrar isso aqui na prática. Sobre equalizador, que eu te dizia, as funções do equalizador são essas, né? Em suma, resolver o problema. Bom, vamos então ao nosso equalizador. Eis-o aí. Esse é o LP64 Equalize, né? Nativo da Sonar. Excelente equalizador. Não é à toa. Agora a pergunta, por que vem com essa sigla LP? O que representa esse LP? LP, que está presente aí nesse nome aí do nosso equalizador, significa o quê? Linear fase. Ou, traduzindo, fase linear. Eu vou explicar melhor o que quer dizer isso. As pessoas têm mania de jogar qualquer equalizador, né? Mete um equalizador lá para fazer a sua equalização. Mas ela tem que lembrar o seguinte, que a maioria dos equalizadores, por si mesmo, tanto que isso é usado muito no som, né? Caseiro, som de casa, ele colore o som. E o simples fato dele já estar lá, às vezes você nem usou, você botou o equalizador, ele já está colorindo o som, ele muda o timbre do instrumento, pelo simples fato de ele estar lá. Porque eles usam, isso se dá porque eles usam filtros, né, que é chamado de finito impulso e resposta. Eles são filtros muito rápidos, mas são baratos. São filtros baratos. Mas só que eles se tornam, por usar esse filtro, ele se torna um pouco pior, porque existe nele uma menor estabilidade. Eis o perigo, às vezes você sai colocando qualquer. Então ele causa o quê? Então, enfim, equalizadores, você tem que ter cuidado, porque ele causa uma alteração de fase no áudio. E isso diz respeito ao quê? A própria faixa de áudio e ao tempo que esse áudio leva. E isso, ele vai formando isso de forma diferente para cada banda de frequência no espectro sonoro. Né? Uma frequência, às vezes, começa a atrasar mais do que a outra. E isso, aí entra o problema que eu estava falando, que é o problema de cancelamento. Às vezes, quando você tem, por exemplo, igual estamos nessa aqui agora, uma mix com muita, e começa a se equalizar demais, começa a ter problemas, às vezes que você quer tirar o mascaramento, não, você começa a introduzir mascaramentos, introduzir cancelamento de fase. O que é cancelamento de fase? É quando uma senoide, ela está, a senoide, ela está, como está aí na foto. Ela pode ser destrutiva
como construtiva também. Ela é construtiva e ela é usada muito isso em show vivo, porque ela acaba somando a outro mascaramento que reforça o som, mas esse não é o assunto aqui, nosso assunto é sobre DAW. Então, essas colorações não controladas, que acaba causando esses tipos de equalizadores, né? Eles acabam fazendo o quê? Eles cancelam, atenua demais as frequências, ou às vezes reforça a frequência. Ou seja, ela modifica o som original. Por que eu estou falando sobre esse negócio agora? Eu estou falando muito sobre fase e cancelamento de fase. Porque nessa condição você só vai entender um pouco sobre cancelamento de fase ouvindo a 2 metros uma. Você vê um cancelamento de fase quando você, ó, no caso, teria que aumentar o máximo, ó, botaria as ondas e veria, ó, vê que ela tem. Se a outra tivesse uma onda na mesma magnitude, como eu vou mostrar agora na foto, começa a cancelar. Ela pode ter pequenos atrasos, um pouco menos ou mais, com isso seria parcial ou destrutivo. Para se ter melhor uma ideia sobre esse problema, eu vou pegar, por exemplo, esse baixo aqui que eu já mexi nele e vou fazer o quê? Eu vou simplesmente cronar ele, cronar essa faixa. Vou cronar essa faixa, que veio para cá, vou botar as duas faixas juntas. Vou inverter a fase de uma, do console, cadê? Baixo, baixo, vou inverter a fase de uma. E vamos ver o seguinte, vou botar para tocar uma faixa, para vocês verem uma coisa. Vou botar a segunda, olha o que acontece. Em silêncio, vê que está em silêncio agora, ó. Silêncio, ó. Aonde se resolveria esse tipo de problema através do panorama, como eu já te falei, ó. Aqui você vai entendendo ó, o que é um cancelamento parcial. Ó. Ó. Vê que o som ele vai ficando morto, ó, do som ó, original. Ó. Bom, senhores, então já deu para ter uma ideia sobre cancelamento de fase. Vamos então entrar na fase do nosso equalizador, que eu estou enrolando hoje, mas não estou enrolando não, isso aí no sentido de vocês ter conhecimento, que não basta simplesmente sair mexendo, não adianta isso, isso é covardia. Então, por isso que eu estou tentando explicar, antes de mexer no equalizador, os problemas, os perigos que traz o equalizador. Então, vamos abrir aqui o nosso equalizador, vamos aqui pegar essa track aqui, que serve só como exemplo, vamos deletar ela e vamos pegar aqui e vamos colocar o nosso equalizador, que já vem em todo o sonar, ele já vem junto, que é qual? LP64TQ, esse ele aqui. Esse equalizador, como eu falei de equalizadores, agora eu falava desse LP, a frase LP. Ele é diferente, né, desses outros equalizadores. Por quê? Ele é um equalizador de fase linear. A característica dele é principalmente, ele é o quê? É não gerar alteração de fase. Ele ajuda nisso. Para quem não tem muito conhecimento sobre frequência, então ele é excelente, porque ele é projetado justamente para isso, para não gerar essa alteração de fase. Eles são muito transparentes, isso que é bom. Então, ele, mesmo se você usa você abusa, né, porque eu considero o seguinte, na equalização, se você, rapaz, você coloca de 2 a 3 decibéis, já é suficiente. Está botando, está aumentando muito, meu amigo, tem algum problema com essa gravação. Houve problema com a gravação, isso é lógico. Então, essa é a vantagem que eu fiz questão de falar sobre esse equalizador, inclusive que ele é nativo da Sonar, esse LP, que é o linear, né, fase, porque ele é muito transparente. Você pode dividir a banda de espectro sonoro em até 20 bandas e depois juntá-las novamente. Vamos então, como usá-lo? Bom, eu fiz até errado de colocar ele aqui, vamos lá. Então a primeira coisa nós vamos supor, vamos diminuir o tamanho aqui, que nesse baixo nós gostaríamos de usá-lo
Tá, a primeira coisa, vem até aqui essa janelinha, vou aumentar aqui para ter uma ideia. Eu já falei isso também de plugins lá na frente, mas vamos retornar. Pronto. Colocou, ele já está aqui. Ele é muito intuitivo, ele é muito simples, né? Você vê que tem um gráfico. Você quer inserir ponto, basta clicar com o botão de ação 2 vezes na área que você quer. Ó. Segurou, puxou, arrastou. Ele é muito intuitivo nessa parte. Com isso você dá ganho, você pega aqui no nó desejado, ou dá ganho, ou tirar ganho, arrastando para baixo. O Q dele está aqui, você aumenta ou diminui o Q, subindo com o mouse, segurando, puxando, arrastando para cima ou para baixo, ou digitando, você pode também digitar lá. Mandou entrar diretamente com o valor que você quer aqui de Q. Então, voltando, basta dar 2 cliques em cima da linha para criar pontos. Habilitou o Q. Aumentou, diminuiu, desculpa. Aumentou, diminuiu, ó. O Q. Aqui. Aqui ele está dizendo o quanto de hertz, onde você está, aqui nesse caso. Quanto foi aumentado em dB, tá vendo? Quanto foi aumentado em dB. Temos aqui o modo normal, ou o modo quando você quer editar, por exemplo, em curva. Então você bota ele mais para fazer curvas, né? Então você utiliza essa metodologia mais para curvas que você pretenda fazer. Desse lado, se você pretende fazer curvas ou uma equalização mais precisa, você pode segurar e puxar, tá vendo? Para que tenha você tenha maior poder de você clicar em cima e arrasta para que aumente ou diminua, para que você possa fazer alterações mais precisas. Temos aqui, depois de curva, nós temos o botão, vamos começar pelo primeiro, Power, que você às vezes quer, é um bypass, você tirando tiro, cruzador, depois bota a vantagem de voltar de novo. Temos para curva, para você fazer mais parte de curva ou normal, você faz curva também, mas só com sua curva mais fechada. O grid, que são as linhas de marcação, pode tirar e colocar. O botão frequência, como já mostra, ele diz aonde está os pontos do nó, em qual frequência, de faixa de frequência ele se encontra. O quanto foi dado de ganho, ó, aqui 7, aqui 8,34, ponto de ganho. Aqui nós temos a saída do áudio, qual você pode também aumentar, ó, ou diminuir. Bom, senhores, basicamente sobre esses plugins, então, creio que eu falei tudo, já está muito extensa essa aula. Desculpa aí eu falar muito hoje, mas eu quis dar algumas dicas aí. Eu pretendo no futuro fazer um curso sobre masterização e mixagem e masterização, desculpa. Aí sim, seria um curso tá até extenso, que eu explicaria ponta a ponta, todos esses ângulos do áudio. Bom, senhor, espero que tenha compreendido. Desculpa aí falar muito, mas foi no intuito de ajudar, como sempre. Tá? Conto com vocês aí, qualquer coisa, pode contar comigo também. Desculpe aí, peço perdão aí pela paciência dos senhores e até o próximo.